Canal Clube dos Animais apresenta 7 animais que vivem depois da morte. O mundo animal é realmente uma caixinha de surpresa, não é mesmo? Pois é, ele realmente é. E é exatamente por isso que muitas pessoas se questionam. Mas afinal, quais são os 7 animais que vivem depois da morte? Esse questionamento surge porque alguns animais são tão fortes e possuem características tão específicas que é possível pensar que eles vivem depois da morte. Mas será que isso é realmente possível? É o que veremos nesse vídeo. Além disso, veremos animais específicos como baratas, cobras, polvos, moscas da fruta, sapos, tartarugas e salamandras. E sem mais delongas, veja agora os 7 animais que vivem depois da morte. E se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Número 1. As baratas. As baratas são insetos realmente resistentes. A prova disso é que elas conseguem aguentar uma pressão de até 900 vezes maior que o seu peso. E o mais incrível, sem causar danos a ela. Então, é realmente impressionante a capacidade delas de sobreviver a diversas situações. Além disso, as baratas também possuem uma capacidade ímpar de conseguir se espremer em qualquer espaço sem sair machucadas. Mas você deve estar se perguntando, tá bem, entendi a resistência desse inseto que muitas pessoas detestam, mas afinal, ela realmente vive após a morte? Então, a resposta é não. O que acontece é que a barata perde a cabeça e pode realmente viver por algumas semanas sem ela. Porém, depois desse período, como ela precisa se alimentar para sobreviver, ela acaba morrendo por desidratação. Então, ela não é um animal que vive depois da morte. Número 2. As cobras. As cobras são animais peçonhentos que rastejam no chão, nas ruas, matas e afins. Além disso, são animais que sobem em cima de árvores e se envolvem em torno delas. A partir disso, muitas pessoas têm medo de cobras, o que é bastante compreensível, visto que são animais que podem ser decapitados e mesmo assim continuar atacando. E isso ocorre porque esses animais possuem sensores que são bastante sensíveis ao calor, por exemplo, e mesmo que ela perca a cabeça, esses sensores continuam ativos. Dessa forma, elas conseguem agir aos movimentos que acontecem ao lado delas. É realmente assustador, não é? Mas fique tranquilo que mesmo com esses sensores, as cobras não são animais imortais. Em algum momento da vida dela, por causa natural ou externa, ela não sobreviverá. Entretanto, pode ser realmente assustador quando você acha que tal animal está morto e na verdade ele não está completamente morto, e sim apenas 99%. Número 3. Polvos. Um fato bastante interessante dos polvos não é que eles vivem depois da sua morte. O que acontece é que os tentáculos do polvo não precisam estar ligados ao cérebro para então conseguirem se movimentar. Então, depois que o polvo morre, os seus tentáculos continuam se movimentando naturalmente como se o polvo estivesse ainda vivo. Mas um ponto que deve ser ressaltado é que é somente essa parte que se movimenta e não o polvo todo. Até porque senão ele seria um animal imortal. Mas na realidade, os polvos não são animais que vivem para sempre. Agora, imagina uma situação. Você está em um restaurante, pede polvo e vem os tentáculos dele e eles continuam se mexendo. A pergunta é, você teria coragem de comer ele mesmo assim? Pois é. Em restaurantes asiáticos isso pode acontecer e é normal. Além disso, os países da Ásia têm o costume de comer animais marinhos, principalmente os polvos. Número 4. As moscas da fruta. Assim como as baratas, as moscas da fruta também conseguem sobreviver dias sem a sua cabeça. E isso ocorre justamente porque elas possuem uma espécie de cérebro reserva que mantém elas vivas e ativas. Inacreditável e bizarro ao mesmo tempo, né? Além disso, esse fato pode ser bastante assustador, mas é importante ressaltar que as moscas da fruta não são animais que vivem para sempre. Entretanto, elas podem viver sim sem a cabeça por um bom tempo. Porém, depois de um certo período elas realmente morrem, justamente porque não são animais imortais. Agora imagine uma situação, você está na sua sala e de repente avista uma mosca da fruta. Seu instinto pega o chinelo e tenta matá-la. Ela perde a cabeça e continua ativa e viva. O que você faz? Pois é, não tem muito o que fazer a não ser esmagá-la, caso queira de fato matá-la. Porque se somente a cabeça for atingida, ela com certeza continuará na ativa devido ao seu cérebro reserva. Número 5. Sapos.
Os sapos são anfíbios bastante temidos por pessoas, justamente pelo seu jeito e a sua aparência. Além disso, o que mais assusta as pessoas é o fato desses anfíbios poderem se mexer até mesmo depois da sua morte. Exatamente! Os sapos conseguem reagir a estímulos externos mesmo tendo a sua cabeça completamente decapitada, e isso ocorre por causa da fonte de energia que possibilita ele reagir a esses estímulos. Bizarro também, né? Imagina se as pessoas já têm nojo e temem esse anfíbio em específico. Ver tal cena pode ser ainda mais assustador e estranho. Mas convenhamos que não é algo rotineiro ver um sapo sem cabeça, não é? Então, não há muito o que se preocupar no dia a dia, a não ser que você esteja acostumado a ver sapos por aí. Mas com certeza, se você vê um sapo sem cabeça e ainda se mexendo, o melhor a fazer é se manter distante, porque sem dúvidas de que essa cena será bizarra e um pouco traumatizante. Número 6. Tartarugas. As tartarugas são animais que podem viver por muito, mas muito tempo, e isso todos nós já sabemos. Mas você sabia que após a morte dela é possível que o coração dela continue batendo por um período? Pois é, se o coração da tartaruga for retirado do seu corpo, ele baterá por mais 30 minutos. E isso ocorre porque as tartarugas possuem uma espécie de célula marca-passo nesse órgão, que possibilita que isso aconteça. A partir disso, o bombeamento do coração continua, independentemente se o cérebro já não funciona mais. Então, é realmente interessante pensar que até mesmo depois da morte de uma tartaruga, ela continua com seu coração batendo ainda por alguns minutos. Dessa forma, é importante ressaltar que há diferentes tipos de tartarugas e diversas espécies, e cada uma delas possui características específicas e um determinado ciclo de vida. Assim, algumas podem viver até 500 anos, enquanto outras podem viver muito menos, 90 anos, por exemplo. Então, a idade do fim da vida delas varia muito de acordo com a espécie e qualidade de vida da mesma. Número 7. As salamandras. As salamandras são animais que possuem características bastante específicas, como o corpo alongado, o grande poder de regeneração e independente da parte do corpo que for cortado. Por isso ele consegue se manter vivo até mesmo após a sua morte, o que é ainda mais preocupante. Entretanto, o mais interessante desse animal é que é totalmente exótico e que mesmo que você atinja a matéria cerebral dele ao tentar matá-lo, ele consegue se regenerar e a matéria cerebral consegue ser reconstruída. Então, se por acaso você encontrar uma salamandra e achar que ela está morta, pode ter certeza de que ela não está, e com certeza ela estará no seu processo de regeneração tentando viver novamente. Mas com certeza não é nada agradável ver uma salamandra tentando se regenerar a cada corte causado nela. Então, se você avistar esse animal tentando sobreviver e tentando se regenerar, o melhor a fazer é deixar e sair de perto. Isso porque deve ser bastante desagradável avistar essa cena. Mas um ponto a ser ressaltado é que as salamandras são animais exóticos, então não é muito fácil de ver elas, a não ser que você esteja especialmente no lugar em que elas residem. Visto muitas curiosidades sobre a vida dos animais, é possível que depois desse vídeo você tenha conseguido conhecer um pouco mais sobre o universo dos animais que conseguem viver após a sua morte. E vale ressaltar que todos os animais e todos os seres vivos, nenhum deles são imortais. Porém, muitos deles conseguem realmente prolongar um pouco mais a sua vida após a morte. E isso faz parte do processo de cada ser vivo. Por isso, cada processo é único. Então, ao mesmo tempo que isso pode ser assustador, é normal e faz parte da natureza. Por fim, se você viu todo esse vídeo e gostou do conteúdo sobre os 7 animais que vivem depois da morte, deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo!